continuidade aos nossos estudos para a Polícia Penal, nessa segunda-feira nós temos o estudo do regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Alagoas, onde nós vamos ver alguns conceitos iniciais, vamos ver também o tópico de provimento e de vacância e também o tópico de direitos e vantagens do servidor. São 3 tópicos na lei do regime jurídico único que caem muito em concurso público. Vamos ver que no artigo 1º ele traz o conceito do regime que diz que essa lei visa instituir, ou essa lei institui, o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas. Né? E no seu artigo 2º ele traz dizendo o que? Adotar-se-ão alguns conceitos. Quais são os conceitos? O conceito de, e algumas definições, que é o conceito de função, definição de função, uma definição de cargo, uma definição de servidor e uma definição de regime jurídico único. Então, a definição de função, ele vai dizer que é um conjunto de atribuições, né, ligadas àquele cargo que, de forma única, o servidor vai desempenhar. Então, esse conjunto de atribuições que o servidor vai desempenhar, ele está dentro da função. Né? É um conjunto de atribuições ligada estritamente àquela função. Então, o cargo, no conceito de cargo, ele traz lá no seu regimento que é o quê? É um centro unitário e indivisível de competências. Então, o cargo é centro unitário e indivisível de competências para que o servidor venha desempenhar dentro da função. E também o conceito de servidor, no inciso 3, ele diz que servidor é aquele legalmente investido, é o legalmente investido em cargo público, é o legalmente investido em cargo público para o desempenho da função. E também o regime jurídico único, ele traz no inciso 4 que é o conjunto de regras e de normas que visa instituir o quê? Os direitos, as responsabilidades e os deveres. Então, o regime jurídico único, que é esta lei, é um conjunto de normas que visa instituir o quê? Ela vem tratar o quê? Dos direitos do servidor do Estado de Alagoas, das responsabilidades e dos seus deveres. Então, desse inciso 1º, do artigo 1º e do artigo 2º, ele traz alguns conceitos iniciais sobre o regime jurídico único. Agora vamos aos conceitos e à análise das formas de provimento e das formas de vacância. As formas de provimento, que é de acesso aos cargos públicos, e também as de vacância, que é o surgimento da vaga, é a saída do servidor do cargo. Vamos lá. Ou o seu afastamento. Vamos lá. Nas formas de provimento, nós temos o quê? Nós temos a nomeação, nós temos a promoção, a ascensão, a transferência, a readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. A nomeação, no seu regime jurídico único, ele vai dizer que a nomeação é uma forma originária e inicial de provimento para o cargo público, que se dá mediante a posse e se conclui com a investidura no cargo. A investidura no cargo se conclui mediante a assinatura do termo de posse e a entrada em exercício do servidor. Então, a nomeação é a forma originária. Você destaca ela, a nomeação é a forma originária de provimento de cargo público. É a primeira, é que se dá de forma primeira, é originária. E as demais são formas derivadas de provimento de cargo público. A promoção, é a ascensão do servidor na carreira, é a progressão do servidor na carreira que vai se desenvolvendo e vai subindo de níveis e de padrões de vencimento, né, de classes. Então, é a promoção, isso que é a promoção. É o desenvolvimento do servidor na carreira. A ascensão também. A ascensão é aquele desenvolvimento do servidor na carreira que ele mudava até de cargo dentro do mesmo quadro. Então, ele entrava como um agente e ele podia mudar de cargo para outro cargo de nível diferente de escolaridade e tal. Mas só que a ascensão e a transferência não é mais aplicado no serviço público. Consta lá no seu regimento único, mas ela não é mais aplicado. Por quê? Já tem até julgado, já tem súmula vinculante de número 43. Pode anotar aí você risca ascensão, você risca, e transferência também. Porque é vedado, tem a súmula do STF de número 43, que veda o acesso a um cargo público se esse acesso não se deu por meio de aprovação em concurso público. Então, o candidato tem que se submeter a um concurso público para ter acesso, para ter provimento no cargo, né? E de primeiro, o que ocorria? Ocorria a ascensão ou a transferência. Ascensão e transferência não se aplica mais. A CESP entende também nas suas questões de prova
que ascensão e transferência não se aplica mais, não é mais forma de provimento, apesar dele já constar na lei, mas não é mais forma de provimento. Então, a transferência era o quê? A ascensão ou a progressão do servidor que mudava para outro cargo até de órgãos diferentes, de quadro de servidores diferentes. Por exemplo, você entrava como agente penitenciário ou como policial penal e você ocorria transferência para você ser delegado de polícia, ocorria transferência para você ser funcionário de outro órgão, servidor de outro órgão com um cargo de nível mais elevado. Então a transferência não pode mais, a ascensão também não pode mais, é vedado pela súmula vinculante número 43. Agora nós temos também a readaptação. Readaptação é a colocação do servidor em funções e atividades que sejam compatíveis com as limitações que ele sofreu. Se ele sofreu alguma limitação na sua situação física, ele pode desenvolver outra atividade dentro do órgão, dentro das suas limitações físicas. A reversão é o retorno do servidor que estava aposentado. Então, o retorno do servidor que estava aposentado é a reversão. Por quê? Por meio de uma junta, descobriu que ele não mais tem os requisitos ou não subsiste mais as condições que levaram ele à aposentadoria. Aí a junta médica vai lá, avalia e diz, não, ele pode retornar, ele já está curado. Então vai ocorrer a reversão, ele vai voltar da aposentadoria e vai para o serviço ativo. Nós temos também a reintegração. A reintegração é o retorno. É o retorno do servidor que foi o quê? Demitido, exonerado. O servidor que foi demitido por meio de um processo disciplinar ou uma decisão judicial, se ele consegue, por meio de outra decisão, voltar ao serviço público, ele vai ser o quê? Reintegrado. Vai ocorrer a reintegração. Já a recondução é forma de provimento para o servidor que foi considerado inapto na avaliação de estágio probatório. E ele, antes de assumir o cargo de policial penal, ele já era efetivo em outro cargo. Então vai ocorrer o quê? A recondução dele para o cargo anteriormente ocupado. Então é a recondução. Agora o aproveitamento é a outra forma de provimento que traz o quê? O aproveitamento ocorre quando o servidor que está em disponibilidade, que está lá aguardando ser utilizado, ele é chamado para ser recolocado em um serviço. Então vai ocorrer o reaproveitamento ou o aproveitamento do servidor. É o que está em disponibilidade lá aguardando. Então essas são as formas de provimento. E lembrando, a nomeação é forma originária. As demais são formas derivadas de provimento de cargo público. Agora vamos às formas de vacância. Vacância é quando surge a vaga no cargo público. Aquele cargo vai ficar vago. E vai listar lá no seu artigo 40 do regime jurídico único, vai dizer lá que as formas de vacância são exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria e o falecimento. Então veja que também tem a ascensão, você risca aí, e a transferência. Coloca lá, STF, súmula vinculante número 43, veda a ascensão e a transferência. Então eles deixam de ser formas de vacância também. Então nós temos a exoneração. A exoneração é forma de vacância que se dá de que forma? A pedido ou de ofício pela administração. Então um servidor que ele não quer mais trabalhar naquele órgão, ele formula o pedido e pede sua exoneração. Aí quando publicar ele vai ser exonerado. E temos também a forma de vacância, demissão. Temos a demissão. A demissão é diferente da exoneração, porque a demissão se dá por uma ordem ou judicial ou administrativa, por meio de um processo administrativo disciplinar. Ele sofre uma punição que gera a demissão do servidor. Então, pode-se dar a vacância por demissão também. A promoção é a progressão do servidor na carreira e ele vai mudando de classes e de níveis. E isso, da mesma forma que é provimento, é vacância. Por quê? A classe e o nível que ele estava anteriormente vai ser o quê? Vai ficar vago. Então é forma de vacância também a promoção. Já a readaptação é a colocação do servidor, né, em cargos e funções que sejam compatíveis com as limitações que ele sofreu, também gera essa vacância, a readaptação do servidor. Agora, a aposentadoria. O servidor cumpriu seu tempo de serviço de contribuição, ele é o quê? Aposentado. Então, a aposentadoria vai gerar
vacância, o cargo que ele exercia vai estar lá vago. E também o falecimento. Falecimento, outra forma de vacância, vai gerar a vaga no serviço público, né? Lembrando que outra forma, essas formas de vacância e de provimento são muito cobradas em provas de concurso público, né? Vamos dar continuidade. Então, dando continuidade aos direitos e vantagens, o terceiro tópico que é dos direitos e das vantagens do servidor, nós temos que no artigo 45 ele diz que é um direito do servidor, o quê? Ter o vencimento, e também é um direito do servidor, no 46, ter remuneração. E o vencimento do servidor é a retribuição pecuniária. Ele vai dizer lá que ele tem direito a um vencimento, que é uma retribuição pecuniária pelo serviço prestado. E a remuneração? A remuneração já é o vencimento mais o quê? As vantagens do servidor que ele vai ter, as vantagens que o servidor pode ter aí, né, durante a sua carreira. Já no 57 ele traz que também é direito do servidor o quê? Receber indenizações, gratificações e adicionais. Então o servidor pode receber indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações nós temos o quê? A ajuda de custo, temos indenizações de diárias, a indenização também de transporte. Então são 3 indenizações que o servidor pode receber. Das gratificações, o servidor pode receber as gratificações de direção, chefia e assessoramento. Se ele assume um cargo de direção, chefia e assessoramento, ele pode muito bem receber essa gratificação, que vai ser um adicional mais no seu salário. A gratificação também natalina, que a gratificação natalina é o que? O 13º salário. Então, o servidor tem direito a receber a gratificação natalina, que é o seu 13º salário. Os adicionais também tem direito a receber adicional por tempo de serviço. Então, se o servidor ele completa 5 anos de efetivo serviço, ele vai ter um adicional de quinquênio, de 5 anos, mais tanto por cento em cima do seu salário. E tem estados que eles estabelecem um anuênio, a cada ano um tanto por cento no seu salário. Então, a cada período de tantos meses se aumenta um adicional. Então, o servidor tem um adicional por tempo de serviço. Também um adicional por serviços de insalubridade, por prestação de serviços de forma perigosa ou penosa. Então, se ele presta serviço que gera um risco de forma insalubre, perigosa ou penosa, por prestação de serviços dessa forma, ele também tem direito a esse adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Já também tem direito a um adicional por serviço extraordinário. O servidor já cumpriu o seu serviço à sua escala, mas aí ele é designado para um serviço extraordinário. Para prestar um serviço extra, ele pode receber também um adicional. Também, se ele presta um serviço noturno, ele tem direito a um adicional do serviço noturno. Se ele tem também as férias dele, ele tem direito a um adicional de férias de 1/3, né, em cima do salário, 1/3 em cima do seu vencimento. Ele tem direito a esse 1/3 em cima do seu vencimento. E também pode ser estabelecido o quê? Outros adicionais, que vai depender de quê? Da natureza do serviço. Vai ser avaliado, e esses outros adicionais, dependendo da natureza do serviço, vai ser estabelecido por meio de quê? Ou por meio de lei, ou por meio de uma norma regulamentar interna, que vai estabelecer esse adicional aí, né? Agora vamos analisar as questões para fixar o assunto. Vamos analisar algumas questões. Lembrando, se você quer ter um material também completo em PDF para o concurso da Polícia Penal, clica no link na descrição do vídeo, tem um link gratuito das questões. Embaixo também tem outro link que é do curso Direito Simples e Objetivo, do professor Juliano, que é delegado federal, que ele também elaborou um material em PDF para quem quiser pegar e complementando mais o seu estudo. Vai lendo o material em PDF, você baixa lá no link da descrição, você pode comprar também se quiser, e vai lendo o seu material também, que vai lhe auxiliando até a prova, a data da prova, você vai lendo o seu material. Desde já agradeço também ao pessoal que já comprou, que isso aí vai auxiliando aqui o canal, vai contribuindo. E vamos agora às questões. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos agora às nossas questões, ao estudo das questões para fixar o assunto. Vou posicionar melhor aqui a câmera para que a gente possa analisar as 10 questões. Lembrando que você pode também baixar aí o arquivo e pegar as 10 questões para acompanhar aqui, para acompanhar junto os comentários. Vamos lá. Nossa primeira questão, nós temos que a função é o conjunto de atribuições e responsabilidades, né, cometíveis a uma categoria funcional
ou individualmente a determinado agente da administração, em caráter permanente ou transitório. A questão está correta, porque é esse mesmo conceito de função, com base no artigo 2º, no inciso 2º da nossa lei. Já na segunda questão, nós vamos ver que foi da Banca FGV, do TJ de Alagoas, diz que José, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, foi aposentado por invalidez. Ocorre que 6 meses após a realização da perícia por junta médica oficial que declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria, de acordo com o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, o retorno de José às suas atividades ocorrerá por meio do provimento derivado da recondução. A questão está errada, não é recondução, aí seria reversão. O retorno do aposentado é reversão. Já a terceira questão diz que, após a posse, o servidor tem até 30 dias para entrar em efetivo exercício. A questão está correta. Esse é o prazo para entrar em exercício. Então, a questão da SEDUC Alagoas, né? É 30 dias o prazo para entrar em exercício a contar da posse, né? Com base no artigo 27, parágrafo 1º, que temos aí. Já a quarta questão diz que o servidor é quem legalmente investido em cargo público mantém com o ente estatal relação de trabalho de natureza profissional sob o vínculo de dependência hierárquica. Tá certo? Servidor público é aquele legalmente investido em cargo público que mantém com o ente estatal uma relação de trabalho de natureza profissional, né? Já também na quinta questão ele diz que, além do vencimento, os servidores civis poderão receber indenizações, gratificações e adicionais, que poderão ser incorporados ao vencimento. E aí, essa questão também da SEBRASP, ele diz que serão incorporados aos vencimentos. A questão está errada. Porque não pode incorporar ao salário, né, as gratificações e adicionais. Na sexta questão, de acordo com a Lei 5247, né, ele vai trazer lá, julgue os itens. O direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade condiciona-se à continuidade das condições ou riscos que deram causa às suas concessões. Essa questão está o quê? Está correta. Questão recentemente aí da Polícia Civil do Estado de Alagoas para agente escrivão. A sétima questão, a exoneração do cargo em comissão somente ocorrerá a pedido do próprio servidor. A questão está errada, porque ela pode se dar a pedido ou de ofício, ou a pedido ou de ofício também. Na oitava questão, a posse da CA pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderá ser alterado unilateralmente por qualquer parte, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. A questão está correta, está tudo com base no que prescreve a nossa lei, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis, né? Vamos lá, próxima questão agora, a questão número 9. Prestado em horário compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, né, terá o valor acrescido de 50%, correspondente a cada hora de trabalho de 52 minutos e 30 segundos. Está certo, vai ter esse adicional aí noturno, compreendido entre esse horário. Na questão de número 10, nós temos que, no caso do servidor exercer função de direção, chefia e assessoramento, cargo em comissão, a respectiva vantagem não será considerada no cálculo do adicional. A questão está errada, porque será sim acrescida. Ok, pessoal, muito bem, muito obrigado por assistir. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima aula. Deixa aquele like, valeu!